E aí, coders, aqui é o Marcelo e no vídeo de hoje é para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Nós vamos fazer aqui a criação do componente para o header, separando ele do layout, para deixar o layout um pouquinho menos informação. E também nós vamos fazer componentes reutilizáveis para o texto. Então nós vamos pegar aqui como exemplo apenas o texto da logo e a texto do botão. Então vem comigo. Primeiro a gente vai fazer aqui a separação, né? Vamos tirar esse header daqui e criar aqui um arquivo header.txt lá na pasta de componentes. A gente cria aqui uma função e coloca dentro dela o conteúdo do header. Importamos aqui as imagens e o componente link aqui do Next. Agora é só nós virmos aqui em importar o header. E tirar o que não está mais sendo utilizado, né? Ok. Agora nós vamos fazer aqui o componente reutilizável de texto. Nós pegamos ali aquele texto do header apenas como exemplo aqui para fazer tipagem, tá? Então, vamos fazer três tipos de tipagem. A primeira tipagem vai ser a tipagem simples. Aí nós vamos fazer uma segunda tipagem que vai ter as informações daquilo que a gente precisa dentro do text. E uma terceira tipagem falando sobre os generics. Aí cada tipo de tipagem você vai utilizar em uma situação específica na aplicação que você está criando, seja uma aplicação pequena, média ou de grande porte. Então vamos começar aqui criando uma interface. E o que a gente vai tipar? Nós vamos tipar aqui a tag, que está aqui como spam. Nós vamos tipar aqui o conteúdo que vai aparecer dentro do class name e também o texto. Então, nós vamos definir aqui a tag, né? Aí tem que ser com letra maiúscula. E nessa tag a gente vai utilizar o keyoff para ele analisar aqui no jsx.intrinsicElements que a gente vai reaproveitar essa tipagem aqui do React. Aí o keyoff vai analisar se realmente existe aquela tag que você está digitando ali na importação do componente do texto, né? Então ele vai verificar com o keyoff se dentro do intrinsic elements essa tag existe. Senão ele vai acusar erro. Aí nós vamos ter também aqui o class name, que ele vai ser como string, e também o texto, que vai ser string também. O class name vai ser como opcional, eu vou colocar como opcional, que vai ter momentos que você pode simplesmente não utilizar a, a estilização do texto, porque pode ser que ele pegue a estilização do componente py, né? Aí não precisa estilizar de novo, né? Porque às vezes tem dentro do componente py tem vários componentes de texto que têm a mesma cor, então você pode colocar diretamente dentro do componente py aquela cor que você precisa dentro dos textos. Então agora nós precisamos passar aqui a tag, né? E no class name e também aqui no texto a tipagem. Como é que a gente faz isso? Nós vamos pegar do text props, né? Só que a gente precisa desestruturar isso aqui. O que a gente vai pegar do text props? Nós vamos pegar a tag, o class name e o text. A tag é só passar aqui como tag e do class name e o text a gente precisa passar dessa forma, utilizando chaves, porque é um conteúdo, é como se fosse um conteúdo JavaScript.
e aqui o text. Então é só vir aqui no span onde a gente vai importar, né? A gente simplesmente coloca text, importa aqui, fecha nele mesmo. E daí nós temos que adicionar os outros elementos que faltam. O class name já está aqui, né? Então a gente precisa do tag, definir o que vai ser. No caso a gente vai colocar um span, né? E o texto, que é esse daqui. Pronto, essa daqui é a tipagem mais simples que tem. Que daí você atribui as propriedades com o valor dela direto na importação do componente. Só que se for uma aplicação muito grande e tiver vários componentes aqui, concessões, etc., vai ficar muito ruim quando você precisar mudar alguma coisa ali na estilização ou no texto, ou de repente mudar a tag por algum motivo específico. Então vai ser muito trabalhoso fazer essa refatoração, essa alteração no código. Fica mais fácil se você fizer simplesmente a alteração e colocar o conteúdo que você precisa dentro de um arquivo só. Então, no caso, a gente pode fazer o seguinte: a gente cria aqui um type com, pode ser text option, e coloca aqui o logo, que pode ser logo ou não, e o texto do botão, que pode ser ele ou não, porque eu vou escolher um deles dois. E agora a gente vai criar aqui um objeto. E dentro desse objeto, a gente cria aqui um objeto logo. Dentro dessa variável, né, a gente cria o objeto logo. E a gente vai definir aqui as propriedades do text props, que vai ser a tag, que no caso vai ser um span. Aqui vai ser string, no caso a estilização ali. E o texto também como string com o texto do código certo. E a mesma coisa a gente vai fazer do texto do botão. No caso a gente pega aqui só a tipagem, a tipagem não, a estilização e o texto. Definimos então aqui da logo a tag que vai ser spam, a estilização e o texto, e também do texto do botão. Só que falta fazer a tipagem, né? Tá tudo como string aqui. E a tag não é para ser string, é para achar aqui na tipagem do React se a tag está correta ou não, né? Então a gente precisa fazer com que ele pegue aqui a tipagem do text props. Como é que a gente consegue fazer isso? Então a gente define aqui a logo, o que significa o que eu estou querendo fazer aqui. Dentro da logo, que é um objeto, eu quero que ele pegue a tipagem que está definido dentro do text props. Então, dessa forma, aí ele vai fazer a tipagem correta. No caso, se eu trocar aqui o text para number, ele vai reclamar aqui dizendo que text é um number, não uma string. E a mesma coisa do button header. Certo, e agora a gente precisa fazer o seguinte. Nós vamos criar aqui uma constante. Aí vai ser o quê? Vai ser um get config, que vai ser a configuração aqui, se vai ser logo, se vai ser o texto do botão.
ele vai ser um Arrow Function. O que que eu preciso aqui? Eu preciso pegar a tipagem do Text Options, né? Então eu vou definir aqui logo e bottom header. E aí, dentro dessa variável, eu vou definir aqui como ternário mesmo. Caso seja logo, a gente bota essa interrogação aqui. E se for logo, vai ser text selection ponto logo, que é o objeto que está aqui dentro do text selection logo. Se não, se for bottom header, vai ser text selection ponto bottom header. Se não, vai ser uma resposta para o usuário, que no caso de não ter achado ali o botão, deu algum erro e não achou ou nem o logo nem o bottom header. Aí no caso aqui eu botei null, mas pode ser um texto dizendo que não foi achado o texto ou que o texto não existe, alguma coisa do tipo. E agora a gente precisa passar as coisas aqui para dentro dos parâmetros da função, né? Como é que a gente faz? Nós precisamos do text options, que ele vai definir se vai ser a logo ou se vai ser button header. Então, temos aqui o text options. A gente vai pegar a logo ou o bottom header, certo? E nós vamos criar aqui dentro uma variável, que vai ser a config. Dentro dessa variável config, nós vamos pegar o get config, que está fora da função. E nela a gente vai pegar aqui a logo e o bottom header. Esse if, né? No caso if e se foi diferente de config. Aí vai retornar null ou uma resposta para o usuário dizendo que não encontrou ali o que está procurando, né? E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui uma desestruturação do config. Então, const, nós vamos procurar aqui a tag, o class name e o text no config. No caso, dentro da logo do config e dentro do button header. E está pronto. Agora o que a gente precisa fazer? Nós precisamos simplesmente colocar aqui o nome, no caso é logo, e ele vai achar aqui, ó. Aí, se a gente alterar aqui para H1, por exemplo, ele vai pegar aqui o H1. Agora, a última tipagem que eu falei que ia mostrar para vocês é a tipagem genérica. No caso aqui do text props, por exemplo, podemos definir dessa forma, ó. Aí aqui a gente pode definir a genérica dessa forma, colocando alguma coisa aqui, tá? E na parte aqui que tu está utilizando ela, você pode definir o que ela vai ser. No caso aqui, eu defini que é string. E aqui também. Aí tudo virou string.
Então, aí caso eu não defina nada, ele vai pegar como a que foi definida ali, né? Que é of JSX elements. Que daí vai acabar dando erro nas outras. Por isso vai ter situações específicas que você vai utilizar a genérica, que vai ser numa tipagem, de preferência a tipagem que você pode botar ali que vai ser string, que vai ser só número. Aí você pode ficar variando entre elas para reutilizar a tipagem. Então, tem reutilização da variável, dos componentes, com a tipagem da interface ali do type, e também tem a reutilização da tipagem, que é a questão aí da tipagem genérica. A gente pode colocar aqui também a importação do text e passar como bottom header, que daí ele vai pegar lá o bottom header da mesma forma que ele pegou o texto aqui da logo. E é isso aí, pessoal. É o que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Caso tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários e também me siga nas redes sociais que vai estar na descrição do vídeo logo abaixo. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.